Esqueçam as ruínas brancas e silenciosas. Esqueçam as pedras mortas que aparecem nos livros de história. Hoje vamos mergulhar na Roma do ano 125 da nossa era, uma cidade que brilhava como o farol da civilização, onde o mármore resplandecia sob o sol Mediterrâneo em tons de ouro e púrpura, onde suas ruas eram atravessadas por rios infinitos de gente, mercadorias, dinheiro e sangue. 1 milhão de habitantes. Parem um instante e imaginem. 1 milhão de moradores numa época em que a maioria das cidades do mundo mal chegava a 10 mil almas. Mais do que Londres teria daqui a 1.200 anos. Uma verdadeira metrópole, pulsando vida, poder e ambições sem limites. A cidade que segurava nas mãos todo o mundo conhecido, desde a nebulosa Britânia até as areias escaldantes da Mesopotâmia. Vamos descer aos seus fóruns, onde se decidiam os destinos das províncias. Entraremos nos seus templos, onde o incenso fumegava diante das estátuas dos deuses. Adentraremos suas arenas, onde a areia estava encharcada com o sangue de milhares de gladiadores. Preparem-se para ver Roma viva, não um acervo de museu, mas um organismo fervente, onde a cada dia se decidiam os destinos de continentes. O Fórum Romano, coração do império, batendo no ritmo implacável da lei, do dinheiro e do sangue. Colunas de mármore erguiam-se a 20 metros de altura, seus capitéis cobertos de folha de ouro. A Basílica Júlia, construção massiva de 100 metros de comprimento, onde 200 advogados conduziam processos judiciais simultaneamente. Ali se decidiam os destinos das províncias, da Espanha à Assíria. Ali arruinavam e elevavam famílias inteiras com um único veredito. O barulho era insuportável. Gritos de arautos proclamando éditos imperiais, tilintar de moedas das casas da moeda, disputas furiosas de comerciantes, lamentos desesperados dos acusados. Eis a tribuna das rostras, plataforma de mármore branco com 3 metros de altura, decorada com os esporões de bronze dos navios capturados na Batalha de Áxio, 158 anos atrás. Daquela altura, falaram Cícero e César. Dali anunciavam triunfos e sentenças de morte. Dali proclamavam novos imperadores, poder, retórica, teatro político. Tudo se fundia num lugar onde a palavra podia valer mais que uma legião. Subimos mais alto, até o Monte Palatino, elevando-se 40 metros acima do Fórum. Ali os palácios imperiais estendiam-se por uma área de 9 hectares. Salões de mármore com tetos de 15 metros de altura. Afrescos retratando vitórias sobre os bárbaros. Fontes com água de aquedutos distantes, 30 quilômetros, murmuravam dia e noite. O imperador Adriano caminhava por esses corredores acompanhado de filósofos e arquitetos, planejando as fronteiras do império desde a muralha na Britânia, com 120 quilômetros de extensão até as margens do Eufrates. Controle, ordem, poder absoluto, tudo concentrado nas mãos de um único homem, considerado um deus vivo. Numa ala do palácio, 2 bibliotecas, grega e latina, cada uma abrigando milhares de rolos. Na outra, os quartéis da guarda pretoriana, 10.000 guerreiros de elite, recebendo soldo 3 vezes maior que o legionário comum. A história conhece dezenas de casos em que ali mesmo se decidia o destino do trono. Punhais envenenados, veneno em taças douradas, conspirações, assassinos subornados. O poder nunca dorme tranquilo. Do alto do Palatino, descortina-se a vista de todas as 7 colinas. Telhados vermelhos de telha estendem-se até o horizonte. Fumaça de dezenas de milhares de lareiras sobe ao céu. O barulho de 1 milhão de vozes chega ali como um murmúrio abafado. Não é apenas uma capital, é um organismo do tamanho de um pequeno país, governado com mão de ferro por um sistema de leis, uma rede de funcionários, 30 legiões nas fronteiras e maravilhas da engenharia. A Cúria, sede do Senado,
Ergue-se ao pé do Capitólio 300 senadores em togas brancas com faixas púrpuras, cada um possuindo propriedades por toda a Itália. Não governam mais o império, como 500 anos atrás, mas criam a aparência de órgão consultivo, aprovando obedientemente as decisões do imperador. Tradição, ritual, continuidade, o vínculo com o passado, quando o Senado realmente decidia o destino das nações. Agora, adentramos o espaço dos deuses. O panteão, templo de todas as divindades, ergue-se como milagre da engenharia e da fé. Cúpula com 43 metros de diâmetro, sem uma única coluna sustentando por dentro, recorde de engenharia que não seria batido por 1.500 anos. O óculo no centro, 9 metros de céu aberto, de onde a luz jorra diretamente sobre os altares, deslocando-se pelo piso como gigantesco relógio de sol. Entramos por portas de bronze com 7 metros de altura, cada folha pesando 20 toneladas, mas movendo-se tão suavemente que uma criança pode abri-las. Lá dentro faz frio mesmo no dia mais quente. As paredes são revestidas de pórfiro do Egito, mármore amarelo da Tunísia, verde da Grécia, vermelho da Ásia Menor. O império reuniu pedras de todos os confins de seus domínios. Ali rezam para Júpiter e Marte, Vênus e Minerva, a egípcia Ísis e o persa Mitra. Roma não apenas conquista territórios, devora culturas e as transforma em algo universal, imperial. A chuva às vezes cai pelo óculo, mas a água desaparece instantaneamente em 22 orifícios de drenagem ocultos. Mesmo no templo, engenharia, cálculo, pragmatismo romano sob a máscara da piedade. O Templo de Vesta, santuário circular com 20 colunas coríntias, onde arde o fogo eterno de Roma. 6 vestais, sacerdotisas virgens, guardam essa chama por 30 anos de serviço. Se o fogo se apagar, o império cairá. Assim acreditam os romanos desde a fundação da cidade, 878 anos atrás. Se uma vestal quebrar o voto, será enterrada viva numa câmara subterrânea. Sagrado e cruel, fé e terror são inseparáveis nesta cidade. No topo do Capitólio, o templo de Júpiter Capitolino, principal santuário do estado. Telhas douradas no telhado visíveis a quilômetros de distância. Lá dentro, estátua do deus com 15 metros de altura, rosto coberto de marfim, vestes em folha de ouro pesando 3 toneladas. Ali chegam os comandantes após os triunfos, subindo a via sacra em mantos púrpuras. Ali trazem 1/10 dos espólios da Gália, Dácia, Judéia. Os deuses abençoam as conquistas. As conquistas alimentam os deuses. O templo do divino César no Fórum, lugar onde queimaram seu corpo após o assassinato no ano 44 antes da nossa era, quando 23 senadores cravaram punhais nele. Agora há um altar de mármore, queima-se incenso da Arábia, o povo reza a um homem que se tornou Deus. Roma não separa religião e política, elas são uma só. O Coliseu, anfiteatro dos Flávios, concluído há 45 anos. 50.000 espectadores enchem os andares, acomodando-se rigidamente conforme o status social. Senadores nas primeiras filas em poltronas de mármore, equestres atrás deles, plebeus mais acima, mulheres e escravos lá no alto. 4 andares de arcadas revestidos de travertino e mármore, 80 entradas com ingressos numerados, sistema de corredores tão bem pensado que o prédio enche ou esvazia em 15 minutos. Altura de 48 metros, como um prédio moderno de 15 andares. Descemos a arena, areia encharcada com o sangue de milhares de gladiadores. Ali lutam escravos, prisioneiros de guerra, criminosos condenados, às vezes voluntários sedentos de fama e dinheiro. Espada contra tridente, escudo contra rede, força contra velocidade, vida contra morte.
A multidão ruge tão alto que se ouve nos bairros vizinhos. O imperador levanta ou abaixa o polegar, decidindo o destino do gladiador ferido. Um movimento e o homem morre ou recebe a espada de madeira, símbolo da libertação. Mas não são apenas gladiadores. Ali trazem animais selvagens de todos os cantos do império. Leões da África, ursos da Germânia, elefantes da Índia, crocodilos do Egito. Num único dia, podem matar 100 predadores. Realizam execuções em massa de criminosos. Damnatio ad bestias, condenação às feras. Recriam batalhas históricas, 1000 atores com armaduras de verdade, armas de verdade, onde muitos realmente morrem. Realizam batalhas navais, inundando a arena através de sistema de canais subterrâneos em 20 minutos. Sangue, espetáculo, controle da massa. Os romanos aprenderam a lição. Pão e circo impedem o povo de fazer revolução. Grãos grátis distribuídos a 200.000 cidadãos todo mês. Lugares gratuitos nos jogos, para quase todos. Política através do entretenimento. Dê ao povo comida e sangue, e eles não perguntarão para onde vão os impostos. Mas o espetáculo mais grandioso, no circo máximo. 150.000 espectadores, mais que a população da maioria das cidades daquela época. Estádio 3 vezes maior que arenas modernas. 600 metros de comprimento, 150 de largura, arquibancadas com 20 metros de altura. Ali, desde o amanhecer até o anoitecer, correm as bigas. 24 corridas por dia durante os festivais. 4 facções: azuis, verdes, vermelhos, brancos. Torcedores brigam a faca nas ruas por suas cores, fazem apostas insanas, vendendo casas. A história conhece casos de suborno de cocheiros, envenenamento de cavalos adversários, assassinatos por mercenários antes das corridas. Tudo pela vitória, tudo pelo dinheiro nessa indústria do entretenimento. 7 voltas ao redor da barreira central, com 300 metros de comprimento. Velocidade mortal. Quadriga de cavalos corre a 40 km por hora. Curvas assassinas. Bigas colidem, capotam. Cavalos caem, quebram as pernas, arrastam cocheiros emaranhados nas rédeas. Cocheiros morrem sob os cascos, esmagados pelas rodas. O vencedor recebe ouro, fama, adoração das mulheres, status de estrela. O perdedor, esquecimento ou morte. A multidão enlouquece mais alto que em qualquer lugar. Não é apenas esporte, é religião da velocidade, do jogo e da violência. E tudo sob o olhar do imperador em seu camarote, simbolizando a ordem sobre o caos. Agora vejamos o que torna esta cidade possível. 11 aquedutos trazem água para Roma de distâncias de até 90 quilômetros, de fontes nas montanhas. A Aqua Cláudia, a mais imponente, 30 quilômetros de arcadas, algumas com 27 metros de altura. A água flui por gravidade, descendo alguns centímetros por quilômetro. A precisão dos cálculos impressiona até engenheiros modernos. 1000 litros por segundo chegam à cidade por todos os aquedutos, mais de 3 milhões de litros por hora. Para onde vai a água? Para as termas, banhos públicos, dos quais Roma tem mais de 900. As termas de Trajano abrigam 3.000 pessoas simultaneamente. Piscinas quentes, piscinas frias, salas de vapor, salas de massagem, bibliotecas, jardins. A entrada custa 1 quadrante, menos que o preço do pão. O romano passa ali 2 a 4 horas todo dia. Não é luxo, é a norma. Limpeza, saúde, laços sociais. O senador se lava ao lado do padeiro. Democracia momentânea na água. Sob a cidade flui a cloaca máxima, esgoto principal. Canal com 3,5 metros de largura, estende-se por mais de 1 quilômetro, coletando os dejetos de 1 milhão de pessoas e despejando no Tibre.
construída há 680 anos, mas funciona até hoje. Engenharia à frente do tempo por milênios. Estradas. 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas atravessam o império como artérias do corpo, e todas levam a Roma. A Via Ápia, rainha das estradas, começa nos portões da cidade e estende-se por 560 quilômetros. Placas de pedra de basalto encaixadas tão firmemente que entre elas não passa a lâmina de uma faca. A estrada suporta o peso de máquinas de cerco, comboios de grãos, marchas de infantaria pesada. As legiões marcham por essas estradas da Escócia ao Eufrates. Caravanas transportam seda da China, especiarias da Índia, âmbar do Báltico, escravos da Gália, grãos do Egito. Comunicação, comércio, controle militar. Roma segura o mundo em vias de pedra, pelas quais num dia se pode percorrer 40 quilômetros com equipamento completo. E o concreto romano, arma secreta do império. Mistura de cal apagada, cinza vulcânica das proximidades de Nápoles e água com pedras. Endurece até debaixo d'água, o que permite construir portos, pontes, fundações em mares e rios. Resiste séculos, sustenta a cúpula do Panteão sem rachaduras. Engenheiros modernos ainda estudam sua composição, tentando entender por que é mais resistente que o cimento moderno. O Porto de Ostia, portal marítimo de Roma, fica 25 quilômetros Tibre abaixo. O ancoradouro artificial abriga 200 navios simultaneamente. Ali chegam navios de Alexandria com grãos, 1 milhão de sacos de trigo por ano, sem os quais Roma morreria de fome. Navios da Espanha trazem azeite de oliva. Da África, animais selvagens para as arenas. Da Grécia, mármore e estátuas. Da Ásia, tecidos púrpuras e incensos. 300 armazéns, 50 docas, milhares de estivadores. É logística de nível mundial. 2000 anos antes dos contêineres e computadores. Como vivem os romanos comuns? As ínsulas, prédios de vários andares, erguem-se até 25 metros de altura. 6, 7 andares, paredes finas, vigas de madeira. Incêndios acontecem toda semana. Na cidade há o corpo de bombeiros vigiles, 7.000 homens. Os ricos moram no primeiro andar com encanamento. A classe média, no segundo e terceiro. Os pobres se amontoam lá em cima, onde faz calor no verão, frio no inverno e não há água. Carregam em baldes das fontes, banheiro. Na latrina pública da esquina, 20 lugares em fila sem divisórias. Os romanos discutem política sentados em penicos lado a lado. Não há vida privada, tudo é público. O mercado de Trajano, maior centro comercial. 150 lojas em 6 níveis, construídas na encosta da colina. Ali vendem de tudo: pão e peixes, tecidos e joias, escravos e pássaros exóticos. Os cheiros se misturam: pão fresco, peixe podre, incensos, suor. A vida ferve, suja e colorida. Tavernas, termopolia, em cada esquina são mais de 200. Ali servem comida quente em jarros de barro, carne ensopada, feijão, vinho diluído, preços na parede, 2 asses por porção. Trabalhadores, cocheiros, comerciantes, todos almoçam ali. Cozinhar em casa é perigoso por causa dos incêndios. Meninos de famílias ricas aprendem latim, grego, retórica. O professor bate com vara pelos erros. Meninas aprendem em casa, tecelagem, administração do lar, às vezes leitura, educação, privilégio, não direito, mas teatros abertos para todos. Comédias, tragédias, mimos, atores com máscaras representam histórias de deuses e heróis. Sátira sobre políticos, mas cautelosa. Os romanos riem, choram, vaiam. Cultura, entretenimento, controle. Novamente essa tríade. Roma do ano 125. Não é apenas uma cidade. É um experimento.
É possível administrar 1 milhão de pessoas sem computadores, sem eletricidade, sem tecnologia moderna? Os romanos disseram sim: leis, estradas, aquedutos, pão, circo, ordem. Criaram uma máquina imperial que funcionou por 500 anos. Inventaram o concreto que usamos até hoje. Construíram estradas cujos traçados seguem as rodovias modernas. Criaram um sistema de água que não existia nas cidades medievais 1000 anos depois. Londres só ganhou esgoto no século XIX. Desenvolveram um sistema jurídico no qual se baseia a maioria dos códigos modernos. Olhem ao redor. Nossos estádios com arquibancadas são inspirados no Coliseu. Nossos arcos do triunfo, herança dos costumes romanos. Nossos tribunais com advogados e juízes do direito romano. Nossa arquitetura, cúpulas, arcadas, colunas, tudo de Roma. Vivemos sobre fundações lançadas há 2000 anos. Mas Roma não foi apenas grandeza. Foi o sangue de gladiadores na areia do Coliseu. Foram dezenas de milhares de escravos morrendo nas pedreiras, extraindo mármore para os palácios. Foram conspirações nos corredores do poder, veneno em taças douradas, punhais nas costas nos degraus do Senado, traição pelo poder. Luz e trevas, lei e arbítrio, ordem e crueldade, as maiores conquistas de engenharia e execuções em massa para entretenimento, tudo isso uma só Roma. O império atingiu o máximo sob Trajano há 15 anos, do Atlântico ao Golfo Pérsico, do Reno ao Saara. Agora, sob Adriano, estabilizou-se, fortalece as fronteiras, passa das conquistas à administração. É o auge, o pico, o apogeu. Dali começará o lento caminho de 3 séculos ladeira abaixo. Mas essa já é outra história. Hoje vimos Roma viva, no auge de sua força. Ouvimos o barulho de suas ruas, fóruns e arenas. Sentimos o cheiro de seus mercados, banhos e templos. Tocamos suas pedras quando ainda estavam quentes sob o sol, cobertas de dourado e não ruínas branqueadas pelo tempo. Qual cidade antiga reconstruir a seguir? Babilônia no auge de Nabucodonosor com os jardins suspensos e o portão de estar. Alexandria nos tempos dos Ptolomeus com o farol e a biblioteca. Constantinopla às vésperas da queda, última ilha da civilização romana. Escrevam nos comentários. Se inscrevam. Continuamos a jornada pelas cidades mortas para ressuscitá-las, mostrar como eram, vivas, barulhentas, sujas, majestosas, cruéis e belas. A história espera no próximo episódio.